Olá pessoal, bem-vindos a mais um Acadêmicos para Não Acadêmicos. Eu sou o Richard e hoje a gente vai responder duas perguntas frequentes quando a gente fala sobre o ensino da matemática na Maple, aquele assunto que a gente discutiu no episódio passado. Bom, primeira pergunta, aprender matemática em inglês atrapalha? Esse é um dos outros grandes mitos e aí a gente precisa juntar vários conhecimentos de vários episódios anteriores. Um pouquinho de metodologia, um pouquinho de bilinguismo e um pouquinho do próprio ensino da matemática. Mas a resposta é não. A gente quer que os nossos alunos sejam fluentes nas duas línguas e essa fluência possibilita com que eles possam falar de qualquer assunto, de qualquer matéria, inclusive de matemática, seja em inglês ou seja em português. O que acontece é que ao longo do processo de aprendizado, conforme eles vão construindo, conforme eles vão aprendendo matemática, desenvolvendo as habilidades e todos aqueles conteúdos que são necessários, eles vão ser capazes de transferir esse conteúdo e utilizar ele em língua portuguesa também. O conteúdo não muda, o que os nossos alunos precisam é ter vocabulário suficiente para conseguir falar sobre esse assunto em qualquer língua. Quer ver um exemplo? Vamos sair um pouquinho desse universo da escola e vamos pensar num médico que se formou aqui no Brasil. E aí de repente ele tem uma proposta, precisa ter uma oportunidade e precisa mudar de país e vai morar nos Estados Unidos, vai morar no Canadá. Esse médico vai conseguir exercer medicina lá? Tirando os aspectos legais, sem essas preocupações agora, pensando só no universo da língua, se ele falar inglês, se ele for bilíngue, fluente em inglês, ele vai conseguir, porque o conteúdo não muda. O que ele precisa é de vocabulário específico, ele precisa conhecer esse vocabulário para exercer medicina e para conseguir falar sobre as coisas que são relativas à medicina. A mesma coisa, o mesmo processo acontece na matemática. E não só na matemática, acontece em matemática e ciências, se a gente pensar nessas disciplinas sendo ensinadas em inglês e os nossos alunos também conseguindo falar em português, ou ainda acontece em história e geografia, com os nossos alunos conseguindo contar tudo o que eles aprendem, falando sobre independência, falando sobre relevo ou qualquer outro assunto, também em inglês. É isso que a gente chama de translanguaging. Essa habilidade de eu conseguir usar esses conteúdos, seja numa língua ou na outra, porque eu tenho conhecimento e vocabulário nas duas. Então vamos retomar o que é importante a gente aprender sobre esse episódio? Aprender matemática em inglês não é um problema e não atrapalha. O que acontece é que os nossos alunos vão desenvolvendo todos os conteúdos e habilidades e o que eles precisam é construir repertório suficiente, vocabulário, para também conseguir falar sobre esse assunto, matemática ou qualquer outro, na língua que ele escolher, seja em português ou seja em inglês. E eu sei que a gente tem algumas outras dúvidas sobre esse assunto, mas eu volto no próximo episódio para esclarecer e para falar mais um pouco sobre isso. Até mais e vejo vocês em breve. Obrigado!